Olá, paz e bem a você que acompanha a nossa série de podcasts sobre a campanha da Fraternidade 2023. Você sabe que a grande novidade deste ano é que os nossos podcasts podem ser acompanhados através do áudio nas principais plataformas digitais ou também através de vídeo aqui no canal do YouTube da Província Franciscana de Santo Antônio do Brasil. Estamos na terceira edição de nossa série sobre a CF 2023. Nós já olhamos a realidade da fome no Brasil, iluminamos a partir da Palavra de Deus e hoje nós queremos agir. Afinal, o tema da fome nos desinstala, nos desafia. É preciso agir. No Evangelho da multiplicação dos pães, acontece que depois de toda aquela introdução que nós vimos, Jesus mandou que todos se sentassem na relva, partiu o pão e deu aos discípulos para que os discípulos pudessem distribuir entre o povo. A partir desse texto, meus irmãos e minhas irmãs, a dimensão social da fé nos pede um engajamento, uma busca constante de soluções eficazes para o drama da fome no nosso país. O drama da fome chega ao coração do bom pastor. Ele acolhe as necessidades daquela multidão e ele mesmo orienta os seus discípulos para que possam distribuir os pães. Isso não a partir da lógica do dinheiro, do lucro, mas a partir da lógica de Jesus e do seu Evangelho. E é esta figura que nos motiva a dar passos concretos, a participar das celebrações eucarísticas, a escutar atento a palavra de Deus, a, por exemplo, realizar o nosso jejum e, ao mesmo tempo, a partilha, a esmola. É a figura de Jesus. O motor do nosso agir não é outro, senão a mística do seguimento do Senhor. E nós temos a alegria de, nesse terceiro episódio de podcast, contar com a participação de uma pessoa aqui que vai dizer o nome, se apresentar para você que nos acompanha e partilhar um pouquinho conosco sobre essa dimensão do agir diante do tema da fome no nosso país. Eu queria que ela se apresentasse e desejasse aí paz e bem, boas-vindas para quem está nos acompanhando. Obrigada, muito obrigada. Eu estou muito feliz pelo convite, estar aqui compartilhando esse momento com vocês. E aí vou me apresentar, Sou Gisele Ramos, sou baiana, sou daqui de Salvador, sou nutricionista e sou mestre em alimentos, nutrição e saúde pela UFBA. E aí... Ô Gisele, você já participou do nosso primeiro podcast, que falava um pouquinho sobre a realidade do V, inclusive apresentando alguns trabalhos que você fez em relação a trabalhos nas comunidades de Salvador, periferias, sobre a questão da alimentação, A partir do que você encontrou de resultados nesses trabalhos, inclusive poderia falar um pouquinho mais sobre esse trabalho, como agir diante desta realidade, como você viu a ação das pessoas em relação a essas realidades difíceis? Pronto, vou falar um pouco devagar para todo mundo entender assim. A insegurança alimentar, e a gente fala de segurança alimentar grave, que é a mais próxima da fome, então vou falar mesmo em fome. Eu pude perceber com o trabalho da dissertação aqui em Salvador que ela é bem diferente, ela é bem desigual nos territórios. Nossos dados das pesquisas nacionais mostram essas diferenças das regiões, e aí te chama a atenção também para as diferentes ações que deveriam ocorrer nesses territórios, nesses cenários. E aí, desde a ação do governo mesmo, seja qual a esfera que seja, federal, estadual, municipal, assim como para ações da sociedade civil mesmo, as organizações, a comunidade. Então, constatar que um bairro periférico tem um grande número, um grande percentual de insegurança alimentar, de fome, você vê que a organização do bairro é o que garante a sobrevivência, o não morrer de fome, o não ficar por muito tempo sem comer. Então, em um dos resultados da pesquisa, a gente via que a organização do bairro, os vizinhos, a família, era o principal meio de ajuda, nessa questão da solidariedade. Então, o que é que você faz quando você está em situação de insegurança alimentar e fome? Peça ajuda, é o que a gente mais ouvia. Então, essa
fraternidade mesmo, essa compaixão com o próximo, seja conhecido ou não, é a principal porta de entrada para garantir o alimento da agora, ou a fome da agora, né? Quem tá com fome, tá com fome agora, então a gente precisa garantir isso. E aí é olhar mesmo para o próximo. Então, uma pessoa que tem a vulnerabilidade de habitação, de escolaridade, de não renda, a gente tem essa sensibilidade para poder perceber. E aí as organizações vão das mais diversas esferas, né? Desde essa questão de uma ajuda direta, pontual, desde organizações de hortas. Então a gente já vê uma presença muito maior de hortas urbanas, pensando, né, nas cidades periurbanas, desse movimento de organização mesmo social local, que ali já é um meio de integração social, de partilha de conhecimento e de alimentação também. E aí muitas vezes são em praças, aqui em Salvador tem, em escolas, né, estaduais, municipais, que tem essa articulação tanto com a educação nutricional dentro da própria escola para os estudantes, como essa garantia de alimentos para os moradores do bairro. Então, isso é bem presente em alguns bairros, mesmo aqueles que não tem muito verde, não tem muito chão, né? A gente acha que não é possível plantar, mas hoje em dia, cada vez mais, a tecnologia da horta periurbana permite isso nas nossas cidades. Ô Gisele, e aí a gente falando um pouquinho sobre algumas propostas concretas que a Companhia da Fraternidade incentiva no texto base, a gente lembra da importância da gente rever os nossos hábitos alimentares, também a questão de investir em produtos uma alimentação mais saudável, fornecer também, por que não, às pessoas em vulnerabilidade social essas oportunidades, já que às vezes elas não têm os recursos necessários e não têm a informação necessária de ter esses alimentos, esses produtos em casa. Qual a importância de também, parece pouca coisa, parece tão pequeno, mas a importância desse movimento de começar a incentivar na nossa família, nossa casa, na escola, esses alimentos orgânicos, enfim, para a questão também desse combate, desse drama. Sim, eu tive acesso a esse documento, né, que é preciosíssimo. Recomendo quem não leu ainda ler e ter acesso, porque traz dicas, ações mesmo, nem a dica, é ações, como agir. E estão bem claras, de forma muito nítida, que a gente consegue compreender e se perceber, né? Então, essa questão de como me perceber dentro da minha família, na minha casa, meu hábito. Então, tem muita família que fala, não gosto que desperdice, come tudo, hein? Uhum. Isso também é interessante, mas é de se reparar. Então, para além do comer frutas, legumes, que é importante demais para a garantia de nutrientes, são os pequenos hábitos. Então, olhar o não desperdício, o consumo exacerbado, a questão de valorização da cultura dentro de casa e principalmente para os mais jovens, é um ensino assim, primordial, para além dessa questão nutricional e de estética, né, que muitas vezes está associada. E a gente chama atenção para essa questão que a insegurança alimentar, a fome, ela está associada tanto com a desnutrição, né, o baixo peso, mas também com a obesidade. Então, pessoas que já foram privadas, mesmo como na infância, e hoje sofrem com obesidade, pode ser o reflexo dessa insegurança alimentar e fome que já passou. Então, rever esses hábitos alimentares que foram construídos ao longo dos tempos é importante para a gente poder estar também garantindo a segurança alimentar de forma qualitativa, quantitativa, evitar desperdícios, né? Que a gente fala, ai meu Deus, a culpa do desperdício é minha, isolada, não. Mas quando a gente vai associando, passando essa informação para a nossa rede de trabalho, da escola, da família, a gente consegue ver que é uma diferença muito significativa. E aí a gente sempre tem esse incentivo na nutrição de comprar do pequeno produtor, de ir na feira, conhecer seu Zé, Dona Maria, quem é que seja. Então, procurar a feira mais próxima que tem perto da sua casa, seja ela orgânica ou não, mas sempre fomentando essa questão da agricultura familiar, né? A encurtar a linha de produção dos alimentos. Então, quando você se aproxima do alimento in natura, de falar de descascar mais, desembalar menos, é muito mais importante. Então,
comprar do pequeno agricultor, de alimentos agroecológicos, orgânicos. Na verdade, a gente fala assim, mas o agroecológico ainda tem uma questão muito maior de relação de benefícios ambiental, socioeconômico e também cultural. Então, é um incentivo de estar fomentando mesmo a alimentação raiz, assim, né, que a gente fala. E aí, quando você traz essa questão das pequenas ações, né, dentro de casa, do desperdício, na escola. Então, hoje já tem uma lei que as escolas devem estar fomentando a educação alimentar e nutricional. E esse é um ponto, né, que a gente deve estar comunicando e divulgando esse tema, porque a gente acha que a fome todo mundo conhece. Não é verdade. Todo mundo sabe como cuidar da fome é só dar alimento. Não é só dar alimento. Então, acesso à água, o acesso a um alimento de qualidade, e você instruir o outro que isso existe, que é possível contribuir. Mas eu não tenho dinheiro para poder comprar. Ajude na organização, na distribuição, confeccionar uma cesta, em divulgar que aquilo existe. Eu costumo muito dizer nas aulas que às vezes eu dou, que a gente fala, eu não preciso do Sistema Único de Saúde, eu não preciso de assistência social, de organizações sociais, seja ela organização pública mesmo ou social, mas se você não precisa de forma direta, é importante você conhecer esses mecanismos para poder divulgar e orientar outras pessoas que às vezes está perto da sua casa, é um familiar seu. Então, conhecer como é que funciona esses equipamentos de acessibilidade social, né? CRAS, CREAS, SUS, todos eles não têm articulação, assim também como os movimentos, assim como, né, da igreja, é uma forma de você contribuir, mesmo que não seja diretamente financeiramente ou com a doação de um alimento, mas você fomentar e discutir sobre esse tema de forma primordial, para que a gente venha a crescer, né? Esse olhar para a fome e aí sim diminuir o quantitativo de pessoas que passam fome e também não ter medo, só para faltar, porque a gente fala assim, meu Deus, eu não consigo comprar um alimento agroecológico ou orgânico, eu estou passando fome, isso é muito ruim por conta de agrotóxicos. Não, também não é esse terrorismo. É importante a gente garantir o alimento e cada vez mais de forma in natura, né? O alimento mais puro possível, que é o mais próximo da terra. Gisele, eu queria agradecer muito, né? Eu acho que a maior fome existente hoje no nosso país é a fome da informação também, não é? Que vale a pena as pessoas conhecerem cada vez mais esses processos, conhecer cooperativas, conhecer grupos que às vezes existem nas próprias comunidades e não ter medo de ver a realidade da fome e da miséria que assola nosso país, as nossas ruas. Mas aí eu queria agora sair desse campo, que não vai sair desse campo científico, enfim, mas falar de religião, no sentido de que o próprio Jesus, diante da multiplicação dos pães, também, eu acredito, inclusive para nós católicos, tem a campanha da fraternidade, que é um exercício quaresmal que se vela muito da esmola, da caridade, mas também, durante toda a vida, de esforçar um pouquinho mais para a solidariedade e gritar mais alto nesses momentos, não é isso? Eu também eu sou evangélica, e essa questão da partilha e de você doar um pouquinho de si, às vezes você acha que vai diminuir, na verdade não vai. Isso é em todos os recursos, de fé, de energia, financeiro, de alimento. Quando você multiplica, você doa um pedaço de você e o outro recebe, e de alguma forma, com certeza, essa pessoa também vai te retribuir. Então, olhar para o próximo, para o irmão, de forma mais igual, né? Uma doação com dor, não, uma doação com alegria. Você está ajudando com alegria, porque você sabe que você está transformando alguma vida. Às vezes é aquele alimento, aquela partilha que vai fazer toda a diferença. Aquela pessoa não vai esquecer de você e vai estar montando uma rede, né? De pessoas que podem estar se ajudando e contribuindo nessa partilha, assim como a gente aprendeu há um tempo atrás. Que fala importante essa de nossa irmã Gisele, né? Muito obrigado, Gisele, de coração, por todas essas partilhas, por deixar esta mensagem tão importante. Ela que continua desenvolvendo atividades
próximo da população, inclusive inquietando as pessoas nesse sentido também da importância da partilha, da solidariedade e da busca pelos direitos, né, lá na capital da Bahia, em Salvador. Muito obrigado. E agora eu quero trazer para a roda o Padre Jean Paul, né, que vai falar um pouquinho para a gente, Padre, como agir, né, de acordo com o documento base da campanha, de acordo com tudo isso que foi falado. Gisele já deu várias pistas, mas como agir, Padre? Há quem tenha dito que o diferencial da campanha de 2023 com aquelas de 85 e 75 é precisamente o agir, porque ao escolher como lema a ordem de Jesus, dai-lhes vós mesmos de comer, a campanha da fraternidade jogou o foco na ação. Por isso eu acho que existe uma compreensão fundamental no que diz respeito ao agir dessa campanha da fraternidade. Eu já acenei na fala anterior, mas eu gostaria de recuperar aqui esse pensamento. Não basta uma ação paliativa. Temos na fome, às vezes, importantes. É aquilo que nós chamamos de assistência. A assistência é uma ação paliativa. Eu encontro uma pessoa com fome, você temporariamente a fome daquela pessoa. Você encontrou uma família com fome, você doa a ela ou consegue para ela uma cesta básica. Você sarou, você curou momentaneamente, ainda que por um tempo maior, a fome daquela família. É importante essa ação paliativa, é importante essa ação assistencial. Como igreja, nós somos especialistas nessa assistência. Sabemos fazê-la muito bem e fazemos. Fazemos muito bem e fazemos enormemente em todo o Brasil a ação assistencial contra a fome. O que nós precisamos compreender é que a ação assistencial é paliativa. Ela não resolve o problema da fome. Se nós continuarmos apenas distribuindo refeições ou cestas básicas, nós vamos fazer isso pelos séculos dos séculos. Amém. Porque nós não vamos resolver o problema da fome. Nós não vamos agir nas raízes do problema da fome. É importante a assistência, repito, não é questão de deixar de fazer as ações paliativas contra a fome, mas ela não é suficiente. É preciso ainda outros 2 degraus na nossa ação para que ela seja verdadeiramente transformadora. E é isso que nós queremos. Nós não queremos uma ação exclusivamente paliativa. Nós queremos uma ação transformadora. Que a nossa ação transformadora precisa, além de social, ser também promocional. Ou seja, eu dou a básica, eu dou a refeição, mas eu me esforço, e nós, como comunidade eclesial ou como sociedade, nos esforçamos para promover o sujeito, para promover a pessoa humana que sofre a fome. Então, eu dou a cesta básica para aquela família, mas eu vou ao mesmo tempo procurar, investigar, conversar. Quem é daquela família que está em condições de trabalhar? E quem é na comunidade ou na sociedade que está em condições de oferecer um trabalho com uma remuneração digna e justa para aquela pessoa? Para que eu amanhã não precise mais dar a cesta básica, porque aquela pessoa promovida pela nossa ação alçou, voltou à sua dignidade humana de conseguir cuidar e gerir a sua família com o suor do seu rosto. Quando eu digo isso, muitas pessoas me dizem assim: padre,
mas eles não querem trabalhar. Eles querem viver da cesta básica. Eles querem viver da assistência. Eles querem viver da ajuda que nós damos. Isso é metade verdade e metade inverdade. Por que metade não é verdade? Porque nós generalizamos. Há muita gente que absorve, que recebe a nossa ajuda assistencial, mas que gostaria de sair dessa situação. Mas a metade que é verdadeira também nos diz respeito. Aqueles que já se acostumaram a viver da assistência da igreja ou da sociedade, esses perderam o que de mais sagrado existe no seu interior, a sua própria dignidade humana. E é aí que entra o Evangelho, e é aí que entra a pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo, que nós anunciamos junto com a nossa ação caritativa, que é o único capaz de devolver àquela pessoa a sua dignidade. É preciso que estas pessoas que já se acostumaram a viver da nossa assistência e que por causa do seu sofrimento, por causa de tudo que a vida lhes imputou, se acostumaram a essa situação, é preciso que estas pessoas sejam evangelicamente resgatadas na sua dignidade, para que elas de novo desejem o trabalho que dignifica o homem, o trabalho que faz com que ela mesma possa sustentar a sua família com o suor do seu rosto. Com isso nós subimos da assistência para a promoção. É preciso continuar praticando a assistência, mas é preciso também praticar a promoção do sujeito, da pessoa assistida. Mas não basta. Não bastam esses 2 degraus. É preciso um terceiro degrau. Nós damos o peixe, damos a vara e ensinamos a pescar, mas é preciso um terceiro momento. É preciso nos perguntar se o rio não está poluído. É preciso nos perguntar por que é que estes sujeitos não têm emprego. Por que é que estes sujeitos padecem a fome. O terceiro nível da nossa ação é a ação sociopolítica. Nós precisamos praticar a assistência, precisamos elevá-la à promoção da pessoa e, num terceiro momento, nós precisamos praticar a política social. Nós precisamos de políticas públicas que resgatem essas pessoas, que promovam o emprego, que promovam a justa distribuição da terra, que promovam a valorização do salário mínimo, para que ninguém mais tenha fome no Brasil. Nós precisamos subir de tal forma esses degraus que um dia nós não precisemos mais fazer assistência. Que no outro dia nós não precisemos mais fazer promoção social. E que num terceiro dia, talvez seja o dia da ressurreição, nós não precisemos mais nem de políticas públicas, porque estaremos saciados. Saciados não apenas do pão material, mas saciados em toda a nossa existência, porque será o dia da ressurreição e Deus será tudo em todos. Eu penso que esses 3 passos são essenciais para nós vencermos a fome. Senão nós vamos fazer caridade, podemos até fazer caridade, mas vamos perpetuar a fome com a nossa caridade. Se a nossa caridade não for assistencial, promocional e sociopolítica, ela não será transformadora. E não tenha medo de considerar a sua caridade política, pois já o Papa Pio XI, depois repetido pelos Papas São Paulo VI e agora repetido recentemente pelo Papa Francisco, afirmaram que a política é a forma mais excelente de fazer caridade.
Nós não precisamos ter medo da política. Nós precisamos fazê-la a partir de critérios evangélicos. Por isso, assistência, promoção e ação sociopolítica para transformar a realidade da fome. E aí quem chega também aqui com a gente é Eduardo Brasileiro, né? Ele dispensa comentários, dispensa apresentações. Ele esteve com a gente no primeiro episódio, ele contribuiu com a formação, com a construção deste texto base, inclusive com esta parte do Agir que nós estamos conversando hoje. E aí, Eduardo, né? A partir desta dimensão que nós trouxemos, né? Que o motor, o exemplo, aquilo que nos move diante do agir, diante da fome, é a mística do seguimento de Jesus. Como fazer com que o Evangelho interpele cada um de nós a também, assim como Jesus, não seguir aquela lógica às vezes dos discípulos e pedir que todo mundo vá para casa, se despeça, mas que o povo se sente e partilhe o pão. Olha, Frei Roberto, a gente precisa cada vez mais perceber o quanto a religião nossa, a vivência da espiritualidade nossa, ela tem um compromisso social, sociopolítico, né? Se eu não percebo que Jesus, que é a inspiração e a fonte de toda a nossa vivência religiosa, eclesial, ele teve uma vida extremamente conflituosa com os poderes daquele tempo, eu também preciso abrir-me que os conflitos desse tempo pedem de mim, que sou um cristão, a mobilização do enfrentamento a esses conflitos. A espiritualidade cristã, ela vive sobre a perspectiva do conflito. Não é à toa que o período quaresmal é o período de maior conflito, né? Que é o conflito quando a gente rememora que o nosso Deus foi crucificado, foi vítima da violência, da brutalidade do poder político e econômico daquele tempo. E vermos tantos crucificados do nosso tempo hoje é praticamente bebermos na nossa espiritualidade cristã de que todos os crucificados também fazem Cristo novamente ser crucificado. Então as dores desse mundo são as dores de Jesus, né? E essas dores precisam ser combatidas. Então a espiritualidade nossa nos coloca num conflito que a gente precisa superar. E a busca da harmonia social, ecológica e econômica é um grande objetivo nosso, que não vai acontecer se a gente não conflituar com os poderes desse tempo. Então, quando a gente se mobiliza contra a fome, eu acho que ela é o primeiro, mais primordial direito humano que a gente começa a colocar as pessoas para se mobilizarem. Mas a fome vai exigir que a gente se coloque nos debates mais estruturais da nossa realidade. Ou seja, cuidar da casa comum, os grandes ataques à nossa terra com as mudanças climáticas, o encarceramento das pessoas, a violência contra as juventudes, o desemprego, a educação precarizada, como falamos na campanha da fraternidade, a saúde como uma mercadoria que não é garantida para todos. Ou seja, a fome, eu acho que ela é o ponto central de todo um caracol de destruições que esse sistema econômico e político está colocando. E eu acho que o primeiro movimento nosso, aí eu vou vender uma perspectiva que a gente na Economia de Francisco e Clara quer fazer, nós produzimos em parceria com a CDBB uma cartilha, né? Fraternidade e Fome, né? Chamada Economia de Francisco e Clara. E aqui a gente criou 5 encontros, ele é bem fininho, tá nas livrarias, é um subsídio da campanha da fraternidade, também tem no site da Edições CNBB, que você consegue ter 5 rodas de conversa com os temas. O primeiro encontro é quem inventou a fome foi a maldade humana, o segundo é a raiz da fome é a política, e aí você tem textos bíblicos, você tem orações, cantos. O terceiro encontro chama Pai Nosso, Teu Povo Passa Fome. O quarto, Cadê a Comida que Estava Aqui? E o quinto, Pão para quem tem fome e Fome de Justiça para quem tem pão, olhando as grandes construções de outras economias. Ou seja, nesses 5 encontros que a gente propôs na Economia de Francisco e Clara, a gente quer viver a economia, ou viver novas experiências econômicas, reunindo o povo para rezar, mas também para lutar, para mobilizar os nossos afetos a partir da transformação da realidade. Padre, aí então eu volto para o senhor.
e uma das formas concretas da campanha da fraternidade deste ano tem vários pontos que as pessoas podem se mobilizar para fazer acontecer, como por exemplo, diante da prática do jejum, que é tão comum nesse tempo. Ao mesmo tempo que eu jejuo, eu partilho algo com alguém, né? Refletir um pouquinho sobre o tema da fome na minha escola, no meu trabalho, partilhar um alimento com aqueles que não têm, investir em produtos agroecológicos, participar de políticas públicas, de discussões a respeito da alimentação. Enfim, tem várias propostas que o Texto Base apresenta, inclusive você pode conferir no nosso podcast em áudio. Nós tivemos a participação de 2 irmãs e um irmão que partilha formas concretas de acabar com a fome ou lutar pela dissipação da fome, a diminuição da fome no nosso país. Vale a pena visitar e acompanhar os testemunhos e as falas deles. Mas, padre, uma das propostas concretas da campanha sempre é a coleta da solidariedade, que acontece todos os domingos de Ramo e que tem uma finalidade de fazer com que esse recurso seja empregado diante de tantas realidades, de grupos, movimentos que trabalham no combate à fome. Exatamente. A campanha da fraternidade, ela tem suas raízes numa coleta. Num período de grande carestia, de grande miséria, de grande fome no Rio Grande do Norte, nasce uma iniciativa de uma coleta feita no último domingo da Quaresma para partilhar, para possibilitar a partilha com aqueles que passavam fome. Depois dessa coleta, ali na década de 50, no final da década de 50 do século passado, Dom Eugênio Salles, que é então o bispo de Natal, vai à Alemanha para conhecer a Miserior, que é uma campanha da fraternidade mais antiga do que a nossa, que já existia há muito tempo na Alemanha como coleta solidária para o terceiro mundo. Quando Dom Eugênio conhece e aprofunda o seu conhecimento desta coleta da Miserior na Alemanha, ele volta para Natal e então cria, em 1962, em Nísia Floresta, um pequeno povoado da Arquidiocese de Natal, no Rio Grande do Norte, a Campanha da Fraternidade, com esse nome, Campanha da Fraternidade. 2 anos depois, esta campanha, tão boa e positiva como ela é, já foi assumida pelo conjunto do episcopado brasileiro, pela CNBB, e passou a ser uma campanha nacional. Já em 1964, nós tínhamos a primeira campanha da fraternidade em âmbito nacional, coordenada pela CNBB. Ou seja, a coleta da solidariedade está na raiz da campanha da fraternidade. Ela é o maior gesto concreto que nós fazemos nesta campanha. Ela é o convite a que o meu jejum, a minha penitência, aquilo de que eu me privo na Quaresma, se transforme em alimento para o outro. Por isso, todas as comunidades do Brasil realizam no Domingo de Ramos, esse ano, dia 2 de abril, a coleta nacional da solidariedade. Tudo que você deposita na coleta do Domingo de Ramos é destinado a esta coleta nacional da solidariedade. Do montante arrecadado, 60% permanecem em cada uma das 279 dioceses do Brasil. Cada diocese gera, então, com esses 60% das suas comunidades, o Fundo Diocesano de Solidariedade. Um valor, um montante em dinheiro que vai ser aplicado ali mesmo na diocese em ações sociais concernentes ao tema da campanha da fraternidade. Portanto, esse ano, em ações sociais que busquem sanar o problema da fome naquela realidade. Os outros 40% são enviados para a CNBB. E aqui na CNBB
são administrados pelo Conselho Gestor do Fundo Nacional de Solidariedade. Este Fundo Nacional de Solidariedade auxilia ações sociais de igrejas e outras entidades em todo o Brasil, priorizando as periferias urbanas e rurais, onde a fome está mais presente no nosso Brasil. O auxílio do Fundo Nacional de Solidariedade é feito a partir de um edital publicado pela CNBB, a partir de onde todas as entidades com CNPJ válido em território brasileiro podem se candidatar a receber o auxílio do Fundo Nacional de Solidariedade através do site fns.cnbb.org.br fns.cnbb.org.br. Lá no site do Fundo Nacional de Solidariedade, vocês encontram todas as orientações a respeito dos editais e a respeito também do cadastro de projetos para concorrer ao auxílio do Fundo Nacional. Você encontra lá também todas as prestações de contas dos projetos auxiliados desde 2015, quando eles foram, então, tornados online, quando eles foram digitalizados no seu processo. É muito importante a gente perceber que desde o início da campanha da fraternidade, há 60 anos atrás, todos os papas, desde São Paulo VI, passando por... O Papa João Paulo I ficou apenas 30 dias, não teve oportunidade de fazê-lo, mas depois São João Paulo II, o Papa Bento XVI e agora o Papa Francisco, todos eles sempre fizeram questão de marcar presença na campanha da fraternidade do Brasil com uma mensagem específica. Nós temos todas estas mensagens arquivadas aqui na CNBB, desde a primeira de São Paulo VI até a deste ano do Papa Francisco. Na mensagem desse ano, de fato, ele dizia que deseja pessoalmente que a campanha da fraternidade não seja só uma campanha emergencial, mas ela permaneça na Igreja do Brasil como uma cultura do encontro e da partilha. É isso que nós queremos. A campanha é da fraternidade. Nós queremos construir fraternidade. Fraternidade que se constrói a partir de cada um de nós. E essa campanha, meu irmão, minha irmã, é profundamente espiritual, é profundamente de conversão. Nós estamos colocando em prática na nossa vida uma página do Evangelho. Nós estamos realizando uma ordem do Senhor Jesus que nos diz: dai-lhes vós mesmos de comer. E conversão, outra coisa não é do que pôr em prática a vontade de Deus. É isso que nós estamos fazendo. É isso que a Igreja do Brasil nos propõe. Por isso, ao final desta nossa conversa, ao final desta nossa ciranda, de mãos dadas a caminho, porque juntos somos mais, eu quero convidar a você para que você não fique de fora da campanha da fraternidade de 2023. Você que participou, você que participa dessa conversa, dê as mãos, some-se a essa grande ciranda nacional de superação da miséria e da fome. Eu sei que você não tem muito, talvez sejam só 5 pães e 2 peixes, mas o seu pouco com Deus é muito. O seu muito sem Deus é nada, diz o ditado popular. Por isso, vamos juntos, cada um com o seu pouco. Nós podemos fazer muito por aqueles que muito sofrem
no nosso Brasil. E aí, Eduardo Brasileiro, deixo para você a palavra final deste nosso terceiro episódio, inclusive também para você que está em casa. A gente sabe que você tem um engajamento, né, quanto ao tema da fome, quanto também da economia, ambiental, enfim. Eu queria perguntar para você, diante desta campanha da Fraternidade 2023, o esperançar, como esperançar? O meu esperançar está em algumas palavras que eu quero que a gente comece a mastigá-las cada vez mais. Nós que não vivemos o terror da fome, a gente comece a se saciar e a desejar cada vez mais nos nossos espaços de participação. Então, para quem participa de pastoral, para quem participa de grupos, movimentos, cada vez mais a gente precisa construir algumas palavras como essas. Vamos lá, primeira palavra, rede. Cada vez mais a gente precisa criar redes nas nossas comunidades, com movimentos, com associações de moradores, com espaços de participação, para que a gente supere as nossas grandes violências, os nossos grandes problemas. E nesse ano recai sobre a fome. O Brasil precisa chegar em dezembro desse ano de 2023, tendo o orgulho de dizer que não tem mais 33 milhões de pessoas passando fome. E para isso, a gente não pode só organizar redes de solidariedade. Como eu disse, são essenciais e precisamos. É admirável quando a gente está andando pelo centro da cidade e vê uma van parando com alimentos quentinhos para aquele povo, que inclusive, nos lembra o padre Júlio Lancelotti, não quer somente receber aquela comida, ele quer um olhar, ele quer uma fala, ele quer que você escute a história dele, ele quer se sentir gente como a gente, né? Porque eles foram desumanizados. Então, criar rede é criar articulações com espaços de solidariedade. Os franciscanos têm muitos, né? Eu lembro dos Cefras, a Ação Social Franciscana, aí, que vem fazendo muita coisa rica no sudeste brasileiro. Mas eu acho que a gente precisa cada vez mais criar rede. Precisamos criar mais fóruns. O que são fóruns? Fóruns são espaços de escuta desses movimentos que estão produzindo articulações. Precisamos criar mais movimento. Movimento que a gente se mobilize com a nossa comunidade, com o nosso punhadinho abraâmico de pessoas que lutam contra os desertos das injustiças, e a gente se mobilize nessas realidades comunitárias. A gente precisa ser cada vez mais movimento, né? Movimento que constrói fóruns, que constrói redes, mas que a gente construa cada vez mais a nossa vontade de mudar o nosso país. No mundo das redes sociais, no mundo das grandes bolhas que a gente vive, é muito grave que a gente se perca no mundo social das redes e a gente pare de participar das vidas coletivas. É muito confortável. A gente assiste muita live, a gente assiste muita coisa, a gente vê muita notícia. A gente tem que transformar a esperança em mobilização, em ação, em verbo. Então, quem nos assiste aqui nesse podcast tão especial precisa, de fato, achar nesse período quaresmal uma ação para ser movimento, para construir fórum, para ser rede. Essa é o grande gesto coletivo que nós podemos fazer. E aí, eu daria uma dica, né? Para quem participa de comunidade eclesial, mobilizar no período da quaresma uma feira de economia solidária em frente ao final da missa. Ou seja, o povo que sai da missa encontrar ali na frente da sua comunidade eclesial gente gerando renda, gente gerando alimento para outras pessoas, para que a gente possa dinamizar uma experiência econômica no nosso bairro a partir de no pós-missa, o momento da missão nossa, né? O Ide em Paz, que esse Ide em Paz seja mobilizando a comunidade a cada vez mais se encontrar. Um grande chamado, na verdade, do enfrentamento à economia para nós hoje é não deixemos que nos roubem a comunidade. A comunidade é o espaço que a gente consegue perceber que os problemas que nós temos no nosso sistema econômico não são individuais, são coletivos. E só há respostas coletivas para problemas coletivos. Não é individualmente. Esse povo sozinho não vai resolver os seus problemas. A gente precisa de solidariedade. E nós queremos agradecer os nossos irmãos que participaram conosco deste nosso bate-papo também aqui em vídeo, que está disponível aqui no canal do YouTube da Província Franciscana de Santo Antônio do Brasil. E agradecer a você que esteve conosco, te convidando para ir nas nossas plataformas digitais e compartilhar com seus amigos, irmãos, estes temas importantes. E aí, depois de toda essa discussão, temos cada vez mais certeza de que a caridade não pode morrer entre nós cristãos.
caridade deve ser um distintivo. São Paulo já dizia: se não tiver amor, de nada vale. Fica aqui o nosso agradecimento pela sua companhia conosco e te convidar já para na próxima semana temos uma última edição especial que eu vou deixar você aí com gostinho de querer saber o que teremos. Vai vir coisa boa aí, viu? Mas antes de terminar esse podcast, não posso esquecer de que é preciso a gente tomar uma atitude concreta no combate à fome, para que nós não possamos ouvir no último dia a expressão: tive fome e não me destes de comer. O agir é agora. Vamos juntos formar uma fraternidade sem fome, paz e bem.